Bom dia, pessoal do sexto ano D. Nós vamos ver o assunto do plano cartesiano. A definição do plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Como fazer? Para localizar pontos no plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes. Primeiro, a linha vertical é chamada de eixo das ordenadas. Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas. O eixo das ordenadas é representado por y e o eixo das abscissas por x. Com a intersecção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes. O par ordenado é x e y. Primeiro, no par ordenado, é o valor do x e o segundo, o valor do y. Então, nós temos os 4 quadrantes. No primeiro quadrante, nós temos valores positivos para x e valores positivos para y. No segundo quadrante, nós temos valores positivos para y e negativos para x. No terceiro, valores negativos para x e valores também negativos para y. E o quarto quadrante, nós temos valores positivos para x e valores negativos para y. Representação do plano cartesiano. Então, são esses 4 quadrantes. Só que é importante notar que no plano cartesiano os números são positivos no primeiro quadrante, né? Como a gente viu aqui no eixo x, que é o eixo das abscissas, são valores positivos. E o eixo y, que é o eixo das ordenadas, são valores também positivos. Os números sempre serão positivos. X maior que zero e y também maior que zero. Uma observação. Nesse conteúdo, só estudaremos o primeiro quadrante. Então, para o interesse do nosso estudo, nós vamos ver só o estudo nesse primeiro quadrante, certo? O segundo, o terceiro e o quarto vão ser estudados em séries seguintes. Vamos a alguns exemplos utilizando esse plano cartesiano. Primeiro, vamos representar um triângulo ABC no plano cartesiano. Esses são os 3 pontos de um triângulo A, B e C. O ponto A, 3 e 1, o ponto B, 2 e 3 e o ponto C, 5 e 4. Então, nós vamos traçar cada um desses pontos e colocar a letra correspondente ao ponto. Então, vamos ao primeiro. No primeiro, nós temos A, 3 e 1. Então, vamos ver. A é 3 para x, que é o primeiro valor do par ordenado x, e 1 para y. Então, você faz o tracejado, coloca o ponto. Então, nesse ponto A, você representa ele com a letra maiúscula. Ponto B, 2 e 3. Então, nós vamos 2 para x, 3 para y. Então, você pode traçar. Dois para x, 3 para y. Coloca o pontinho. Esse pontinho aqui é o ponto B. Você coloca aqui fora uma letra maiúscula. E o ponto C, que é 5 e 4. Então, traçamos o ponto B, 2 e 3.
Agora vamos para o ponto C, que é 5 e 4. Então vamos ver aqui, 5 para x, eu posso traçar aqui o y primeiro, aqui, pontilhado, e agora eu traço o 5. Coloco o pontinho. Aqui eu tenho o ponto C. Feito isso, eu representei o ponto A 1 e 3, o ponto B 2 e 3 e o ponto C 5 e 4, como veio representando no problema. Agora eu vou ligar esses pontos para demonstrar que nós formamos um triângulo. A para B, B para C e o C para o A. Então nós temos aí um triângulo, um polígono, que é o polígono que tem o menor número de lados, né? Vamos para o próximo exemplo, que é um retângulo, né? Vamos representar um retângulo ABCD no plano cartesiano. Estes são os 4 vértices de um retângulo. Então nós temos, no retângulo tem 4 lados, então vão ter também 4 vértices respectivos. Então vamos primeiro, A, que é 1 e 1. Vamos representar o ponto A, 1 e 1. Representa a letra. Voltando aqui, o ponto B, 1 e 4. Então aqui eu já posso pegar a carona aqui no ponto A, já está tracejado uma parte. Eu já vou do 1. Eu apenas sigo até o 4. Feito isso, tracejei de 1 até 4. Agora eu coloco o ponto B. Vamos ao ponto C. Quem é o ponto C? 5 e 4. 5 para x, 4 para y. Como eu fiz na questão anterior, eu posso marcar dessa forma aqui e tracejar aqui em cima primeiro. Eu posso começar tracejando por o valor de x ou do y. Tanto faz. Eu posso tracejar de acordo com o que estiver mais fácil de utilizar a régua. Então tracejei de 5 para 4. Agora eu vou colocar ponto C, letra maiúscula. E agora eu vou para o ponto D. Quem é o ponto D? 5 para 1. Então 5 para 1 eu já tenho aqui o tracejado do 5. Então basta tracejar do 1 aqui para completar. E acrescenta o ponto e a letra D correspondente. Pronto. Feito isso, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o triângulo, ligar os pontos, né? Então vamos ligar os pontos na ordem alfabética, aqui, ou não, tanto faz, contanto que você vá ligar todos esses pontos, formando a figura que veio dando no enunciado, que é um retângulo, que é uma figura que tem 4 lados, 2 a 2, paralelos com a mesma medida.
representamos o retângulo. Vamos para a próxima figura, que é: vamos representar um quadrado ABCD no plano cartesiano. Estes são os 4 vértices de um quadrado. Aí nós temos os 4 vértices desse quadrado, que são A, 2 e 1, B, 2 e 4, C, 5 e 4 e D, 5 e 1. Então vamos ver. A, 2 e 1. Primeiro, 2 para X e 1 para Y. Aqui você faz tracejado. Nós temos o ponto A. Sempre você coloca o pontinho e a letra correspondente a esse ponto, sendo ela maiúscula. B, 2 e 4. Continuando aqui no eixo X, 2 e 4 para Y. Aqui no eixo X, 2 e o 4 para o Y. Tracejando. Coloco o pontinho, 2 para X, 4 para Y. Agora nós temos o ponto B. Ponto C, 5 para X e 4 para Y. Ponto C, 5 para X, 4 para Y. Então vem aqui no 5 e no 4. Você já pode deixar a régua já igual, né? Aqui. Aí nós temos o ponto C. E por último agora o ponto D, que é 5 e 1. O 5 nós já temos aqui pontilhado, então basta completar agora com o ponto 1 e colocar a letra correspondente, que é D. Então nós formamos um quadrado, né? O quadrado aqui tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos também iguais, né? Agora nós vamos ligar os pontos, né? A, B, C, D, para representar a figura que foi formado, o polígono que foi formado com essas coordenadas. D. Pronto. Formamos o quadrilátero com o quadrado correspondente com as 4 medidas dos ângulos. Vamos para o quarto exemplo, que é um pentágono. No pentágono, nós temos 5 vértices, que são eles: A2, 2, B, 2 e 5, C, 4 e 6, D, 6 e 5 e E, 6 e 2. Vamos representar da mesma forma no plano cartesiano e depois ligar os pontos. Primeiro ponto A, que é 2 e 2. Então venho para aqui, 2 para X, coloco o pontilhado, 2 para Y. Coloquei o ponto A, agora eu represento a letra
correspondente a esse ponto A. Vamos para o ponto B. Ponto B, 2 e 5. Então, eu posso seguir aqui mesmo. 2 para 5. Fiz a representação. B. Agora vamos ao ponto C. Quem é o ponto C? 4 e 6. Então vamos lá. 4 para 6. Aqui. Ponto 4 e o 6. Com o esquadro você já pode igualar já direto aqui. Pode ser feito também com a régua, mas com o esquadro facilita ainda mais. Temos o ponto C. Letra maiúscula. Vamos para o ponto D. D é 6 e 5. Então vamos ver. 6 para X, 5 para Y. Você já pode igualar o esquadro aqui, ó. Veja, 6 e 5. E tracei já 6 para X, 5 para Y. Lembrando que o primeiro valor, que é da ordenada, é o valor de X. E o da abscissa, o da ordenada, da abscissa X e ordenada Y. Ponto D. Vamos ao ponto E, o último. Ponto E, 6 e 2. 6 para X, 2 para Y. Já tem aqui no ponto 6 do X, né? Já tem no ponto 6. Basta agora você representar no ponto, no 2 do Y, que é a ordenada e a abscissa de X. Feito isso, você vai colocar a letra, que é a letra E, ou seja, o ponto E. Agora nós vamos ligar esses pontos para comprovar a figura que é um pentágono que a gente acabou de formar. Então nós temos A para B, B para C, aí C para D, aí D para E, que seria o segmento de reta, e E para A. Pronto, formamos o pentágono. Bom, o conteúdo dessa atividade é esse aí. Aí vai ter uma atividade para vocês responderem e vocês vão tracejar, fazer os pontos, colocar as letras maiúsculas na atividade e depois ligar os pontos para formar, ver qual polígono vai ser formado. Triângulo, um retângulo, um quadrado e o pentágono.